12, 1 Coríntios 12, verso 31. 1 Coríntios 12, 31. Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, 12, 31. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E eu passo a mostrar um caminho mais excelente. Até aqui. Pai, nós te louvamos, Senhor. Senhor, nós te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, seguramente, Deus, a glória do Senhor está cheia neste lugar. A tua presença, ela é real em cada um, Senhor. Pai, que a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, venha de encontro a cada coração, a cada ser, a cada mente, produzindo, ó Deus, frutos de graça, de transformação, frutos de arrependimento. Pai, trazendo cura, restauração e direção. Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, ele está aqui fazendo um discurso, e é muito complexo você tirar um texto de um contexto. O próprio 1 Coríntios 13, 1, ele pega parte do verso 31, quando você vê as Bíblias aí com o título separado, geralmente esse versículo que eu li, ele emenda com o primeiro, né? E o próprio capítulo 12, o que ele vai falar no verso 12? Sobre a unidade da igreja. Não dá para falar de amor sem entender a unidade. É difícil você gozar de um amor enquanto igreja se não tiver unidade. Estão entendendo, irmãos? Estão aqui comigo? Nós estávamos ministrando a turma do CRAU. Pode parecer que não tem nada a ver, mas tem. As coisas têm princípio. Nós ministramos uma aula que chama trabalho. O trabalho não é fruto de um pecado de Adão e Eva. Deus já havia colocado que o homem deveria cultivar e guardar. Mas só vai falar em investimento no capítulo seguinte. Quem não trabalha, não investe. Para investir, tem que trabalhar. Para você gozar de amor, capítulo 13, é preciso entender muitas coisas que vêm antes. O apóstolo Paulo está falando de procurar com zelo. Olha, procure com zelo os melhores dons, plural. Os dons são diversos, mas ele vai dizer que há algo melhor do que os dons. Ele vai falar de algo melhor, algo maior. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, a parte B do versículo, e eu passo a mostrar. Ou seja, ele não vai deixar dúvida, ele vai mostrar. Ele vai mostrar um caminho ainda mais excelente. E ele vai trazer isso para nós, ele vai apresentar isso. Então é preciso entender. Eu não quero ler todo o versículo 12, eu não quero uma mensagem extensa, mas o apóstolo Paulo vai dizer ali no verso 27, mais ou menos, do capítulo 12, ele vai falar sobre algo que como igreja nós somos. Na igreja tem apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres. Algo que somos.
Mas ele continua, vai falar sobre o dom de curar, o dom de ajudar, o dom de administrar, o dom de falar em línguas. Então ele vai falar no verso 12 sobre duas coisas importantes na igreja: o que somos e o que nós fazemos. Quem você é e o que você faz. Será que as pessoas reconhecem o que você faz? Será que as pessoas reconhecem o que você é no reino? Irmãos, é engraçado que a gente precisa pensar a unidade da igreja. E essa mensagem de hoje, ela vem muito de encontro àquilo que Deus colocou no nosso coração sobre a intimidade. 2024 é um ano de intimidade. 2024 é um ano de intimidade. Foi um ano que eu pedi para que a gente mais descesse, mais se aprofundasse, mais relacionasse, mais pensasse. É impossível eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão. Para de rir, menino. Toda vez que eu aponto para a cruz, esse menino ri. Aqui, nós precisamos pensar sobre esse lugar de relacionamento, esse lugar de unidade que vai dizer, vai apontar para quem somos e para o que fazemos, como fazemos. E é engraçado que esse lugar, às vezes, ele não passa por reconhecimento. Irmãos, é tão engraçado que às vezes a gente conversa com uma pessoa e fala assim: ah, você lembra disso que a gente fez na igreja? Não. Ela estava na igreja, mas ela não estava no culto. Conversando com o Marcelo, nós estávamos falando sobre o culto do Jubampibe. Ele ainda não estava na igreja, foi outro dia. Mas ele ainda não estava na igreja. E às vezes a gente tem uma forma de pensar, e a gente pensa que está todo mundo no mesmo plano de pensamento. E às vezes a gente frustra no casamento, achando que a esposa vai entender algumas coisas, mas algumas coisas só estão na sua cabeça. Ela não vai entender como algo necessário, ela não vai entender como algo importante para o casamento, para o relacionamento. É importante para você. E você acha que ela está numa mesma sintonia que você, e não está. Então, às vezes a gente vê aqui, queridos, nem todos aqui gozam de 10 anos de Moriá. Não é que quem tem 10 anos é mais importante, mas não é nem correto a gente querer que quem tem 5 anos, 2 anos, tenha todo um entendimento de uma história de 10 anos. Não dá. Mas, pense sobre o casamento. Às vezes a gente fala assim: acho que eu vou terminar o casamento, minha mulher não me entende. Não, só não conseguiram ser entendido ainda. Meu esposo não me entende. Já está há tanto tempo comigo? Não, às vezes pode até estar tempo, mas em algum detalhe que foi importante para você, ele não conseguiu entender aquela urgência, aquela importância. Era importante para você. Queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque é preciso construir uma unidade. Lembra que eu falei, e as coisas não são soltas? A irmã Rosane viajou, e ela falou: pastor, se domingo eu estiver na igreja, eu pudesse, eu me der a palavra, eu quero falar sobre o culto de quinta. Eu falei: eu te dou a palavra. Ela tem mais facilidade de vir nos cultos de quinta. Ela está viajando, está lá ajudando a mãe dela, né? E ela falou assim: pastor, como eu gosto do culto de quinta-feira. E às vezes eu estou aqui no culto pregando eu estou achando que você está no mesmo espírito do culto de quinta-feira e não está. Às vezes o errado não é você, sou eu, achando que você está numa mesma unidade, numa mesma caminhada. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos?
Isso acontece dentro da nossa casa. Às vezes o Vitor tem uma necessidade que é da cabeça dele. E às vezes com um pouco de diálogo, não é que ele precisa daquilo. Ele só precisa realmente nos dar a oportunidade da gente mostrar coisas mais importantes que ele vai precisar atrás. Na frente, perdão. E a gente constrói outras coisas. E a vida, ela vai acontecer. Então, para eu gozar desse amor, esse dom supremo, é preciso entender uma unidade. É preciso entender quem somos, né? Se eu for pegar o texto no seu original, apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, quem nós somos? Quem nós somos aqui? Nós temos pessoas que têm feito a mídia da igreja, nós temos pessoas que são do louvor da igreja, nós temos pessoas que estão, né, nos boas-vindas aqui da igreja, fazendo a introdução, a recepção das pessoas. Nós temos as pessoas que cuidam da biblioteca. Quem nós somos? E não seria surpresa minha alguém amanhã sair da igreja e falar assim: Moriá foi uma igreja que eu aprendi pouco. Não seria surpresa para mim, sendo que a gente falou de biblioteca, a gente sempre defendeu a escola dominical, sempre teve um culto de quinta-feira o mais bíblico, mais didático possível para um aprendizado. Mas você não vai conseguir atingir de uma forma plena o coração de todo mundo. E aí a gente vai ter: nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. É ou não é, irmãos? Então o Evangelho, ele carrega esse lugar. Tudo que vem sobre nós, pelo que somos e fazemos, precisa operar em nós em uma conexão com o amor, uma transformação em nós. Querido, se a palavra não transformar você, você nunca deixará de ser um ingrato, ou uma pessoa que não entende, que não compreende, que não tem um conhecimento maior. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo: ei, entretanto, procure com zelo. Ou seja, diante de tudo que eu falei no capítulo 12, ele vai terminar: procure com zelo os melhores dons. E aí ele continua: eu vou agora mostrar um caminho mais excelente. Um caminho mais excelente. Irmãos, eu tenho uma distância de 1 Coríntios 13 para casamento. É algo muito maior. Irmão, se eu não amar meu irmão que eu vejo, como eu vou dizer que amo a Deus que eu não vejo? Está ligado diretamente a uma condição de igrejar, a unidade da igreja. Capítulo 12, para você entender o amor supremo, é preciso a condição do igrejar. Para gozar de pleno relacionamento com Jesus, você tem que ter parte com a noiva. Você tem que ter parte com a noiva. Você tem que ser parte dessa noiva. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Ô Zé, pega água para mim, querido. Você me deixou sem água hoje, você nunca... Aliás, tem tanta gente que traz, né? Só corre eu aqui. Hebreus 12, 14. Aí, tá aí. Cadê? Aí, 12, 14. Procurem viver em paz. Procurem. Olha que interessante. Lá em 1 Coríntios. Entretanto, procurem. Alcançar algo depende de procurar. E a gente não procura a paz, a gente não procura dom, como procura a chave de casa, a chave do carro e o celular. A gente não procura. Chave de casa, chave do carro, celular, a gente procura até achar.
mas dom, amor de Deus, graça. Isso deve ser só para o Zé Maria, isso deve ser só para a Dani, isso deve ser só para a Vanessa. Obrigado, querido. Não, querido, te amo demais, velho. Gente, eu sempre esqueço da água do Zé quando ele prega, ele pedindo desculpa de não ter trago. Misericórdia, varão, me perdoa você. Queridos, a gente precisa pensar o quanto nós procuramos, com que mente, com que cabeça nós procuramos paz. Quando fala em chuva, a gente já está com medo dela. Mas procurar a paz, a gente não procura. Construir um caminho de paz é um desafio. Procurem viver em paz. Paz com todos. Paz com todos. A paz é com todos na igreja. Irmão, sabe aquela pessoa que você não gosta de jeito nenhum? Vai estar lá no céu com você. Ou então você vai ficar para trás, filho. Cuidado. Cuidado. Busquem. Eu tenho que buscar a paz e tenho que buscar a santificação. Por que eu tenho que buscar a santificação? O próprio texto responde: sem o qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, voltando em 1 Coríntios 12, eu preciso pensar a unidade da igreja, eu preciso pensar quem somos, o que fazemos, como fazemos, por que fazemos, de que forma fazemos, de que forma que isso é claro. Mas é algo que não espere que as pessoas vão entender tudo pleno. Porque embora você busque essa unidade, embora você trabalhe construindo isso, não é algo que você vai encontrar sempre. Nem todos vão, às vezes, entender. Queridos, é imperativo, sem santidade, ninguém verá a Deus. Não adianta uma igreja que se estabelece, se move em dons e não tem a sua mente santificada. Não tem um coração santificado. Vê mal em tudo. Só vê demônio em tudo. Tem gente que vê demônio na Coca-Cola, mas não está vendo demônio que está fazendo tantas coisas. Irmãos, a gente precisa pensar, paz e santificação é algo imperativo para a vida cristã. Se eu não tiver um pensamento, eu não vou construir essa santidade. Irmãos, como a gente precisa operar em quem nós somos, o corpo, ele é essa unidade de propósito. Para ter o culto, tem que ter quem canta. Tem que ter quem recebe, quem prepara as coisas. Tem gente trabalhando, tem cultinho acontecendo, tem uma coisa sendo feita na cozinha para as crianças, né? Tem gente ali atento à recepção. Tem gente aqui gravando, transmitindo, conectado lá fora. Tem coisas. Agora a Bíblia não vai falar que isso seria parte do culto por questões de contexto. Tudo é importante. Para você chegar aqui, para o culto começar, muita coisa já aconteceu. Vamos lá em 1 Coríntios 13, Jaci? 13, 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Queridos, diz um ditado, né, que até papagaio fala. Falar. Aquele que é perfeito no falar é perfeito no agir. Irmãos, é do homem tropeçar. É do homem errar, seja qual for. De que forma que a gente fala o que fala porque fala? Com qual objetivo?
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Não vai adiantar nada. Você pode falar em línguas, mas isso tudo tem que estar num lugar que é amor. Sabe por que muitas pessoas abandonam a igreja? Cara, eu estava lá na igreja, eu tocava demais. Eu era o melhor baterista. Mas ninguém me reconhecia, eu saí de lá. Diz outro ditado, né? Lugar de reconhecimento é no IML, né? Lá que as pessoas são reconhecidas. Irmãos, o que fazemos e por que fazemos? É para fazer. Agora, como fazemos e o que fazemos? Irmãos, como a gente precisa se mover no Espírito Santo e estar nesse lugar de amor. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não dou a paz que o mundo dá. Quando você habita esse lugar, irmãos, é leve. É leve. Está tranquilo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei um nada. Verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. Conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. Queridos, o que nós fazemos na igreja? Para que eu venho aqui? Para que a gente vem nesse lugar? Se não for por um amor ao Cristo, não faz sentido. Não é sobre atos, processos religiosos. Não é sobre amanhã justificar para as pessoas. Não, eu fui na igreja, eu vou na igreja. Não é sobre isso. A gente precisa pensar. Mesmo que eu aplique o capítulo 12 inteiro, o que é importante? Adianta eu fazer muitas coisas, ter dons? Verso 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada vai adiantar. Irmãos, quantas pessoas a gente já ajudou, ajuda, e nunca espere o reconhecimento. Não espere o reconhecimento, porque não é sobre isso. Irmãos, é a mesma verdade. Se eu pego aqui 10 reais e dou para um cara que me impede no semáforo, e eu sei que ele vai na boca do fumo comprar droga, não é problema meu se ele vai na boca de fumo. A minha parte com Deus de ser canal de bênção, de aquele dia ter dado mais uma oportunidade para ele, dele se reconstruir e ter uma outra perspectiva, eu fui agente de Deus na vida dele. Agora, não adianta fazer esperando o reconhecimento. Tem que ser por uma causa. Por amor. Que se não fosse por amor, eu já tinha parado há muito tempo o meu ministério. Eu sei por que eu estou aqui, irmãos. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo aqui, cada um de nós. Os dias são desafiadores. Verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Pode seguir, verso 5. Não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba.
O amor é uma pessoa. Amor não é sentimento. Amor é uma pessoa. Deus é amor. O amor, ele continua, independente das nossas atitudes, do nosso trabalho. O amor é uma pessoa. Por isso que eu acho tão distante pensar esse texto e encaixotar ele para um casal somente. É muito pequeno. O amor, ele é paciente, ele é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não tem vaidade, ele não é orgulhoso, ele não se conduz de forma inconveniente. Quem? O amor. O amor. Deus é assim, mas nós ainda agimos de forma inconveniente. O amor é diferente. Não busca os seus interesses, irmãos. Nós ainda buscamos nossos interesses, a gente quer ser reconhecido. Não, viu o que eu fiz? Cheguei aqui, depois que eu cheguei na igreja, as coisas mudou demais. É uma realidade, irmãos. Até que a gente realmente goza desse conhecimento maior, dessa pessoa que é o amor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele suporta. Se eu não dou conta de suportar, se eu não dou conta de caminhar em tantas dificuldades, quem suporta? Quem dá conta? Ele. Então eu preciso entender que nessa relacionamento que nós temos, para eu ter um relacionamento com Deus, eu preciso gozar de uma unidade com a igreja. E para eu viver esse algo maior com Deus, é um relacionamento nesse amor. É um relacionamento com esse amor. O amor, essa pessoa, ela é poderosa. Poderosa. O amor jamais acaba. Deus é eterno. Deus não tem sombra nem variação da sua graça, do seu poder. Irmãos, é tão gostoso que Paulo vai trazer aqui para nós. Ele vai falar dessa unidade da igreja, de quem nós devemos ser como corpo, como nós devemos operar, de que forma que é. E aí ele vai trazer sobre essa estrutura. Olha, o amor é assim, Deus é assim. Agora, nem tudo é assim. Ainda no verso 8 ele vai continuar. Havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto. Irmãos, vou conversar com o casal. Eu escuto os dois, é uma coisa. Escuto um sozinho depois, tem mais coisa. Escuta outra parte depois, tem mais coisa. Nosso conhecimento é incompleto. É tão difícil avaliar, entender. E a nossa profecia é incompleta. As coisas espirituais tem muita coisa que ainda é incompleta, irmãos. Verso 10. Mas quando vier o que é completo, uau! Então o que é incompleto será aniquilado. Nosso conhecimento é incompleto. Nem todos conhecem e nem todos são conhecidos. Irmãos, nem todo mundo conhece o que você faz e como você faz, por que você faz. Não conhece. Não espere que as pessoas tenham conhecimento pleno. Irmãos, aquele ditado, quer conhecer? Vai comer 1 quilo de sal junto. A coisa mais gostosa do pastoreio não é estar aqui em cima, é estar embaixo. É estar embaixo. E é onde a gente às vezes tem mais dificuldade pela distância das pessoas. Por isso que crescer numa unidade, numa intimidade é importante. Ainda mais nos dias desafiadores que vivemos.
como isso é fundamental, como isso é importante. Irmãos, tem um ditado popular, hoje eu estou muito de ditado, né? Cada um no seu canto sofre o seu tanto. Já ouviram isso? Quem já ouviu? Ainda bem que tem uns velhos comigo aqui. Irmãos, a realidade de cada um, a vida é um desafio. Se a gente não entender esse lugar da igreja, esse lugar do corpo, esse lugar de procurar até encontrar zelo e dons, tem que procurar zelo e dons, mas Paulo está querendo apontar para algo maior. Falar em línguas é importante, falar é importante, orar é importante, conhecer mistérios é importante, saber que muitas coisas são incompletas. Tem coisas que são fragmentadas. A gente precisa pensar sobre a nossa vida cristã. Pastor, por que o senhor leu Hebreus? Por que a gente leu Hebreus? Porque a igreja precisa operar nesse lugar de santidade. A gente não está aqui para fazer mau juízo de ninguém. Se eu vou em 1 Coríntios, o mesmo Paulo, quando ele fala na ceia, o que a gente precisa fazer? Avaliar nós mesmos, julgar a nós mesmos, medir a nós mesmos. Quem somos nós? O que nós fazemos? Porque a igreja é isso. Apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, são aquilo que nós somos. Levitas, adoradores, professores de ministério, seja ministério infantil, pregador da palavra. Irmãos, quantas coisas nós somos? Agora, o que nós fazemos com isso? O que nos move a fazer isso? Onde está o seu coração quando você sobe aqui para adorar? Onde está o nosso coração em tudo que nós queremos fazer? Para quem é todas as coisas? Verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de meninos. Queridos, esse texto aqui, a gente precisa parar de pensar como menino. Não dá mais para ser infantil. Tem um pastor, eu esqueci o nome dele agora, Lamartine. Como é que é o primeiro nome dele? Lamartine Porcela. Ele postou um vídeo na rede social agora, com um vídeo dele vendendo um produto. Ele falou, gente, isso daí eu não vou. Tem nada a ver com aquilo. Eu não sei nem que produto é aquele. A inteligência artificial pegou um vídeo meu. E o vídeo é perfeito, é legal demais. Onde as coisas vão, irmãos? Irmãos, não dá para agir como menino. Não dá para a gente pensar como menino. Não dá para a gente fazer como menino. As coisas estão mudando. E vão mudar. E vão mudar. Quando eu era menino, eu falava como menino. O problema é quando a gente é adulto e continua operando como menino. Errar por não ter ainda uma completude é uma coisa. O problema é continuar sendo menino. A gente tem dois cenários. Tem pessoas que ela acaba tropeçando. Mas tem pessoas que ela vive a síndrome de Peter Pan. Ela não quer crescer. Ela continua sendo uma garotinha, um garotinho. Não quer crescer, tem medo de crescer. Tem medo da responsabilidade da vida. Não dá para pensar como menino. Quando cheguei a ser homem? Quando que a gente chega a ser homem? Será que isso está atrelado à idade? Será que é a idade que define isso? Agora, o que é ser um homem espiritual e um homem comum da vida? Um homem que discerne bem todas as coisas?
homem no sentido de ser humano. O que é discernir bem todas as coisas? Irmãos, a gente precisa pensar sobre aquilo que nós estamos fazendo. Quem nós somos, o que fazemos, por que fazemos, desse algo maior que Deus quer fazer conosco. Desse lugar de unidade de igreja que nós entendemos para encontrar um caminho mais excelente, um caminho mais leve, um caminho de paz. Verso 12. Porque agora vemos como num espelho. Irmãos, espelho é legal? É legal. Mas a visão do espelho, ela é real? Não, ela não é real. Fora o efeito contrário. Vai pegar uma, como é que chama aquele negocinho de pinça? Vai querer depilar, fazer alguma coisa. Você achar o centro ali, até o seu cérebro processar a imagem real, conectar a imagem real com a imagem do espelho. Não é a mesma coisa, não é a mesma velocidade. Olha o que Paulo está dizendo. Porque agora vemos como no espelho. É mais fácil de ver. Melhorou a visão. Mas ela não é completa. Ela não é tão clara. Não é. Ele continua, de forma obscura. Não está tão claro ainda. Irmãos, a gente não conhece de tudo e nem sabe onde essa vida vai dar ainda. Eu falei que outro dia, irmãos, a vida, os próximos 5 anos vão avançar o equivalente ao que os últimos 20 avançou. Vou repetir, os próximos 5 anos, a gente vai ter uma evolução tecnológica dos últimos 20. Nós vamos andar 20 anos dentro de 5. Mas depois desses 5, não sei o que vai acontecer, se é que Jesus não voltou. Porque está ficando apertado, irmãos. Irmãos, é um desafio. A gente precisa entender muitas coisas, mas muitas coisas são obscuras, são incompletas. A parte que é perfeita é o amor. A parte que é completa é o amor. Aquele que sabe sofrer todas as coisas é o amor. Aquele que tem toda a justiça é o amor. Nós ainda enxergamos como no espelho. A gente enxerga até invertido, o espelho inverte a imagem. A gente ainda enxerga invertido. A gente ainda enxerga de forma obscura. Depois veremos face a face. Irmãos, eu falei aqui outro dia. Irmãos, nós precisamos restaurar a unidade em casa, a intimidade em casa. Irmãos, se a sua esposa não sabe quem você é, meu Deus, que densas trevas vocês vivem. Se a gente não consegue olhar nos olhos uns dos outros, face a face, nós falamos isso no nosso curso, o Aliança. Casal ora, joelhinho com joelhinho e olhinho no olhinho. Porque eu não tenho o que esconder da minha esposa. Irmãos, nada, todas as coisas a minha esposa sabe e muito bem e discerne. Se ela não souber quem sou eu, quem vai saber? Mas por quê? Porque a gente tem um nível de intimidade, a gente conversa, a gente relaciona. Como que a igreja vai ter uma unidade se ela não entende as funções do corpo, ela não entende quem opera, porque faz como faz? Irmãos, eu não consigo ver uma possibilidade e ficar alheio a ela. Eu vejo uma criança ali tocando, eu vou motivar ela, eu vou fazer ela acreditar, eu vou projetar ela. A gente precisa ter muito claro essas coisas. O que é ver face a face? Irmãos, é tão bom quando eu sento com alguém da igreja. Irmãos, quanto que a gente permite conversar.
Irmãos, eu sentei com o Márcio aqui outro dia. Eu já conheço o Márcio de conhecer uns 30 anos. Mas que legal conhecer o Márcio. Aqui é tão frio, acabou o culto, tchau, com Deus. Não dá. Aí você senta, aí você escuta, você respeita a pessoa, você escuta ela. Cara, que legal a vida, como as coisas acontecem. Aí você tem a oportunidade de conversar, interagir, pensar a vida, como isso é prazeroso, irmãos. Irmãos, como a gente descortina a vida, a gente aprende da vida. Às vezes a gente tem alguns receios, né? Márcio, não sei. Conversa com ele, face a face. Manda recado no Facebook, não, no Instagram não, de indireta, bota lá no status. Não, faz isso não, isso é infantilidade. Eu não faço coisa de menino mais. Isso é mimimi. É face a face. Nós vamos contemplar Deus face a face. O Senhor espera que a gente viva face a face. Irmão, se alguém te ligar para você e falar que eu estou pedindo dinheiro, que eu estou endividado, filho, primeira coisa que você vai fazer, desliga. E se for um áudio parecendo com o meu, não atende. Liga para a Renata, liga para o Vitor, cadê seu pai? Está tudo bem com vocês? Gente, hoje o que mais está acontecendo é golpe. Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem aí, sobre, foi um colega lá da Maxon, que trabalhou comigo. Você recebe uma ligação, eu sou uma missionária, eu queria ler um texto para você, você me autoriza? Aí você fala, eu autorizo. Eu queria orar com você, você concorda? Aí a pessoa responde, eu concordo. Ela pega aquelas palavras, monta na inteligência artificial, contrata empréstimos no seu nome, porque ela vai usar a sua gravação. É o senhor mesmo, o senhor me confia, você dá seus dados, CPF, endereço, tudo, nome da mãe, nome do pai. Todo mundo tem isso, está na rede social. O senhor autoriza? Autoriza. O senhor concorda? Concordo. Pum, pum. Opa, dinheiro na conta. Golpe. Cuidado. Se você não me conhece, você vai pagar. Porque você não está atento às coisas que estão acontecendo. A gente conhece em partes. Em partes. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei. Quando que a gente vai conhecer, irmão? Depois que estiver face a face. Enquanto eu não tiver face a face com quem que o texto quer dizer? Com o amor. Há um caminho melhor que é o amor. É o que Paulo vai estar dizendo. Então, conhecereis como também sou conhecido. Conhecereis também como sou conhecido. Quem vai me conhecer como eu me conheço? Quem vai me medir, quem sonda o meu coração é Deus, irmãos. Irmãos, male a Renata pode me conhecer, porque quem me conhece verdadeiramente é Deus. Ele é o único que sonda os meus pensamentos. Verso 13. Agora, pois, permanece a fé e a esperança. A gente lê esse texto, parece que a gente joga a fé e a esperança fora e só fica com amor. Não, irmãos. O mais importante é a pessoa, é o Cristo. Mas a fé e a esperança é importante. Irmãos, eu tenho fé que Deus vai trazer completude das coisas. Eu tenho fé que às vezes alguma coisa que eu penso não vai ser desfavorável, vai ser bênção. Ou aquilo que eu temia, Deus vai agir em bênção. Que Deus está conduzindo. Irmãos, eu preciso pensar isso. Eu tenho que permanecer na fé e na esperança, mas encontrar um relacionamento com a pessoa do amor. Irmãos, a coisa pior que tem num crente é quando ele conhece os textos e não conhece a pessoa do texto. Isso é o título do religioso. Ele conhece o texto, mas ele não conhece a pessoa do texto. Ele não relaciona com o amor, ele ainda não goza desse relacionamento com o amor. O amor, o nosso Deus, Ele é paciente. Como que eu vou ser paciente, irmãos? Como que eu vou ter paciência para esperar o tempo certo das coisas? O tempo do namoro, o tempo do casamento, o tempo de Deus trazer luz às coisas? No amor.
O amor não arde em ciúme. Como que eu vou aprender a relacionar com Ele? É um relacionamento de confiança. Irmãos, se Deus não nos desse o direito de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não teria o livre-arbítrio, não teria a completude do nosso entendimento, da nossa liberdade de errar. Eu escolho fazer certo. Você precisa escolher fazer certo. Mas nem tudo a gente às vezes entende. Não, o amor, né? Não arde em ciúmes, não se envaidece, não tem vaidade, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente. Como que eu vou me mover de forma conveniente? Relacionando, estando nele. Se eu não estiver nele, irmãos, nada vai fluir, nada vai fazer sentido. Não busque os seus interesses. Não busque os seus interesses. O relacionamento é sobre o interesse dele. Ele não busca o interesse dele. Ele tem interesse em mim, mas eu tenho que ter interesse no seu reino. Não é sobre aquele que tem interesse de relacionar comigo para me satisfazer os meus egos, as minhas vaidades. Eu não me irrito quando eu estou nele, porque ele não se irrita, ele não se ressente do mal, a gente ressente do mal. Que absurdo! Você viu só? Fulano pisou no pé do outro, sujou o tênis. Absurdo. A gente precisa pensar, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre. Como que eu vou dar conta de romper nesse amor? Para passar os meus desafios estando nele. Não tem jeito, irmãos, é nele. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Nele tudo suporta, tudo espera. Tudo suporta, tudo espera. Temos que permanecer na fé e esperança, mas o amor é um estilo de vida. É um estilo de vida. É uma vida diferente nele. Eu faço para ele, eu me movo nele. Eu não tomo decisões precipitadas. Eu face a face. Eu converso. Eu entendo. Eu procuro com zelo até achar o amor, até encontrar o meu relacionamento pleno com Deus. Irmãos, procure o relacionamento com amor, igual a gente procura celular e chave. Procure o relacionamento com Deus até achar, até gozar do melhor dele. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Eu queria que você orasse. Ore, querido, ore.